Oi para você que me acompanha, aqui é Alex Cavalcante. Esse é um podcast do nosso modelo de saúde integral neuropsicobiosocial. E hoje o tema é sobre esse, que é praticamente um tema muito requisitado, tanto aqui no meu consultório, quanto nas redes sociais, por seguidores que acompanham o meu trabalho. Como eu faço para me livrar de pensamentos negativos? A gente precisa entender primeiro que pensamento negativo está associado ao medo, ao fato de que alguma coisa que a gente não sabe bem o que fazer para até evitar possa acontecer. Então, por não saber o medo e por não saber o que vai vir, acontecem pensamentos e geralmente de ordens preventivas negativas. E eu quero explicar sobre isso e clarear um pouquinho você sobre como resolver essa questão de pensamento negativo. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho de notificações, curta, comente e compartilhe. O medo de algo acontecer e não sabermos o que fazer para evitar é o medo que paralisa, e esse medo que paralisa não é considerado um medo benéfico. O fato é que a gente pode fazer algumas coisas para evitar os pensamentos negativos. A primeira delas, necessariamente, é você reocupar a sua mente com algo novo ou ocupando a sua mente com algo que vai ao contrário do que esse pensamento está trazendo. A técnica consiste na seguinte forma: você pensando nessa situação negativa, nesse pensamento posterior negativo, você passa a dar o outro lado dessa questão e imediatamente passa a pensar completamente ao contrário. Pensa e começa a imaginar. E você vai perceber nessa hora da transição que parece que tem uma força que te puxa para esse medo paralisante, esse pensamento de medo paralisante. Você insiste na luta e aí entra o fator emocional, entra a capacidade altruísta de você resolver os seus conflitos. É nessa hora, ocupando a sua mente, que você começa a sair da fraqueza para a força. Digo isso porque o medo nos torna fraco, mas é aí que surge a oportunidade de você ser forte. Eu não sei qual é o medo que você atravessa, que está gerando pensamentos negativos. O medo é um fenômeno normal de defesa. As amígdalas da região instintiva emocional do cérebro gatilham essa sensação de perigo, um perigo real ou um perigo potencial, um perigo que virá, e quando você menos espera, uma crise de ansiedade. Começa a parar todo o teu sistema, você peristalta e aí solta mesmo, o coração começa a bater acelerado, porque precisa bombear sangue para os músculos que são a prioridade durante esse momento de luta e fuga, o conhecido gatilho de luta e fuga, da qual você, através de um pensamento lá atrás, gatilhou todo um sistema e outras funcionalidades como a própria gastrite aparece, porque o trato intestinal ele deixa de funcionar, ele paralisa, ele reduz o funcionamento e aí o ácido clorídrico contido ali no estômago começa a causar um mal-estar, assim como na boca, e aí você sente que a pele fica pálida porque o músculo desce, o sangue da pele desce para os músculos. Toda essa crise é gatilhada por um pensamento que muitas vezes são negativos, mas que te livram de alguma coisa. O problema é quando não há perigo nenhum, é apenas o seu cognitivo, o seu jeito de pensar que está gatilhando potencialmente essa, que é uma das maiores crises hoje do nosso povo, a crise de ansiedade. Associada a essa crise, você vai ocupando então, voltando para a primeira dica, a sua mente com algo que seja não perigoso, ou comece a colocar na sua mente, a injetar conhecimento vivo. Eu faço aqui sempre um reprise da nossa plataforma da SaúdeFlix, que é uma coletânea completa com todos os conteúdos que você puder imaginar, para deixar a sua mente blindada e preparada. Aí você pode ouvir uma meditação, você pode ouvir uma musicoterapia, você pode ler um artigo ou ouvir podcasts como esse,
imediatamente a assistir vídeos curtos do Minuto Saúde, vídeos longos do Vídeo Mentoria. Então, o que eu pensei foi em ocupar a mente dessas pessoas que atravessam por esses transtornos, que a gente chama de um transtorno, porque à medida que você vai tendo pensamentos negativos corriqueiramente, o transtorno de ansiedade se aloja, e aí esse cortisol que é liberado, né, essa cortisona, essa adrenalina liberada sem o devido movimento de lutar ou de fugir, vai fazendo com que você tenha cada vez mais doenças inflamatórias. O papel do sistema neuroendócrino é tentar inibir isso ou usar apenas quando você tiver em um certo movimento. Se não tem um movimento de luta ou fuga, se não tem um leão ou um urso tentando te devorar, é óbvio que você vai começar a ficar com todo esse hormônio acumulado, e aí você vai ter problemas bem graves nesse sentido. Então a ideia é que você ocupe a sua mente com esses conteúdos, e isso vai ajudar você. Agora, como é que a gente faz para se livrar de pensamentos negativos ocupando a mente? Você vai então, resumindo aqui, escutar músicas mais animadas ou mais tranquilas, lembrando que tem que ser sempre o reverso, e as letras precisam estar alegres e vivas. Tem muita gente hoje escutando, desculpe até o termo assim, se soar ruim para você, mas escutando porcaria, sabe? Colocando letras depressivas, melancólicas, destrutivas, humilhadoras, e tudo isso associado a uma composição musical de uma ordem bastante rejeitável, você vai ficando cada vez mais doente. E a gente não sabe que isso tem um papel fundamental. Então, procure músicas alegres, vivas, coisas boas. Você sabe o que é bom. No fundo, a gente sabe o que é bom. Uma outra técnica que eu tenho utilizado para as minhas pacientes tem sido: faça um desenho, pinte um quadro, faça uma escultura, use argila para isso, use as mãos. As mãos são fenômenos de concentração neural muito forte. Quando você faz algo novo com as mãos, algo que te pede uma certa habilidade, você desconcentra o foco. Lembre-se disso. Eu posso utilizar frequentemente, Alex, você pode utilizar frequentemente. Outra paciente já me trouxe uma história de que ela foi curada usando as mãos, ela se tornou inclusive uma grande pintora porque decidiu começar do zero, ocupou a mente, lutou contra o transtorno fóbico do pensamento negativo e ela se livrou da ansiedade. Então fazer um desenho é muito legal. Inclusive aquelas esculturas da escola que a gente fazia, vulcão com vinagre, bicarbonato, vocês lembram disso provavelmente. Então é coisa boa que a gente pode utilizar para tentar inclusive revigorar a nossa memória para aquilo que é saudável. Agora, falar sobre instrumento musical em novo idioma são os dois melhores exercícios, inclusive para aumentar o nível do que a gente chama de neuroplasticidade. Dentro de nós há uma neurogênese, que é o nascimento de novos hormônios, de novos neurônios todos os dias, das quais a gente só utilizaria se tivéssemos o quê? Praticando coisas novas, neuróbica, algo novo repetido. Então a dica 3 é você aprender um novo idioma ou um instrumento musical, e por que não os dois, né? Eu falo sempre aqui para as minhas filhas que essa novidade de você aprender é uma coisa eterna, porque quando você dominar um idioma, você já tem outro para aprender. Um instrumento musical tem outro também. Eu tenho mais de 18 instrumentos musicais na minha casa, toda a minha família é incentivada a isso, e desde pianos, guitarras, baterias, violino, saxofone, né? Tem vários instrumentos, os violões aqui em casa, que são sempre uma festa quando a gente se reúne. Tudo isso é muito bom para que você possa aumentar o seu nível de saúde emocional. A dica que eu deixo para você, antes de falar sobre exercícios físicos, é a leitura diária de um livro. Esqueça, por favor, o celular. O celular tira o foco. O máximo um Kindle ali que vai te ajudar. Uma coisa que ajuda muito, e aí eu estou dando a minha opinião aqui, são jogos de tabuleiro, é uma coisa muito legal. Se você tiver quem jogue com você,
Faça isso, não perca tempo. O jogo de tabuleiro ele tem um quê a mais que eu posso trazer depois para vocês, como que esse exercício neural de corpo e de mente é importante, tá? Os jogos são interessantes, o exercício físico é uma outra dica que você imediatamente já sabe. Estou com pensamento negativo, faça exercício físico, bicicleta, skate, natação, academia, uma corrida, uma caminhada, sabe? Algum esporte que vai te tirar assim dessa zona de rede social, que inclusive um dos tópicos que eu coloquei, que eu lembrei, é de trazer o esquecimento dessas redes. Você tem que dizer, declara assim, olha, eu estou ausente das redes sociais no sábado de manhã. Eu não vou acessar. Ou sábado até às 5 da tarde. Ou de repente eu vou ter apenas o horário específico para utilizar as redes sociais. Se você fizer isso, você vai perceber como vai ser bacana, a tua vida vai mudar. Porque você está colocando ordem, não está deixando a rede social dominar você. Esse vai ser um grande diferencial, tá? Não esqueça disso. Leitura diária de um livro é o que vai preencher a sua cognição e imediatamente vai sair. Por fim, eu que gosto muito, que tal você trabalhar com madeira, com artesanatos, utilizando a sua imaginação usando ali um serrote, uma tintura, uma pintura, usando tinta para fazer algum tipo de material. Essas coisas ajudam bastante. Reformar a casa ajuda bastante, sabe? Olha para uma coisa com outro olhar e imagina como você queria fazer isso. De repente até uma rede social como o Pinterest. Pinterest é uma rede social que te dá muitos insights de como você poderia fazer coisas que aparentemente são simples, mas que com um olhar criativo ficariam legais. Então fica essa dica para que você possa desenvolver menos pensamentos negativos e fóbicos. Se você esqueceu de algum, não tem problema, você volta nesse podcast fantástico aqui de pensamentos negativos e ansiedade e você vai perceber como se livrar. Universalmente, essas são as principais dicas que você vai encontrar em vários consultórios, em várias literaturas e vídeos que apresentam uma forma de sair desses pensamentos negativos. Eu sou o Alex Cavalcante, sempre com muito prazer trazendo para você conteúdos vivos para que a sua saúde mental seja integral. Se você gostou, você pode compartilhar, deixar seus comentários e não esqueça também de acessar os nossos links. Eu tenho muita novidade e coisa legal aguardando por você aqui, ok? Paz e bem onde você estiver, vamos em frente, juntos somos mais. Até a próxima, a gente se vê.